Então aqui tem um exemplo baseado no programa da soma, onde eu acrescento um teste. Se n1 mais n2 maior que 10, escreva maior que 10, se não menor que 10. Na verdade deveria ser aqui menor ou igual. Se não é maior que 10, menor ou igual a 10. Bem, é necessário ter uma atenção para quem vai começar a trabalhar com a linguagem, com os detalhes sintáticos. Então tem que usar os parênteses. Depois do comando que está aqui no ramo verdadeiro, tem que ter a ponto e vírgula. E, enfim, tem que ter sempre essa atenção. Entretanto, o compilador vai ajudar bastante se houver algum erro no processo de compilação. Esse erro será indicado. Aqui tem comparações. No caso Pascal, não há ponto e vírgula naquele comando após o then, if, then, else aqui. A linguagem Python usa essa forma, dois pontos, e se tiver um bloco aqui tem que haver a indentação, etc. E C++ e Java vão usar essa sintaxe mostrada, onde vai ter o ponto e vírgula após os dois comandos, tanto do ramo do verdadeiro quanto do ramo falso. E a condição sempre entre parênteses. Bem, a formação de blocos, conforme já apareceu desde o Hello World, o Olá Mundo, é através das chaves. Abre chave, fecha chave. Com isso eu posso formar um bloco e colocar um conjunto de comandos em cada bloco. Alternativamente, se usa muito também em Java e C++, colocar C também a chave aqui, e aí a chave que finaliza o bloco fica na direção do if ou dos outros comandos que a gente vai ver na sequência, do while, etc. Bem, em Python, a indentação ela define a estrutura. Então, não há necessidade de ter um caractere para formar este bloco, ou big-end, como tem em Pascal. Simplesmente essa indentação ela indica a estrutura. E esses comandos aqui fazem parte, o 3, o 4 e o que tiver mais abaixo, faz parte do bloco do else. Em C++, essa indentação não vai indicar a estrutura, mas ela é importantíssima para a legibilidade. Bem, como em outras linguagens, vai ser necessário ter a possibilidade de else if. Se não acontecer, se não for verdadeira aquela primeira condição, eu testo uma segunda condição. Se for verdadeira, já resolve aqui, mas se for falso, faz um terceiro teste e assim sucessivamente. Sendo que isso poderia seguir essa indentação aqui também. O C também tem, que acabou influenciando C++ e Java, um operador ternário, que conforme está indicado aqui. Maior recebe x maior que y, recebe x. Caso contrário, recebe y. Essa expressão ela teria o mesmo efeito de um comando condicional. Se x maior que y, maior recebe x. Se não, maior recebe isso, recebe y. Entretanto, eles não são equivalentes. Esse operador ternário ele funciona como uma expressão condicional. Por exemplo, aqui eu vou incluir aqui a biblioteca math e eu vou, na hora de calcular a raiz quadrada, eu quero a raiz quadrada do maior, que é uma variável real, float. Então eu posso colocar a expressão condicional dentro da chamada da raiz quadrada. Então aqui, necessariamente, eu tenho que ter uma expressão que produza um valor numérico, um valor real. Mas como inteiro pode ser convertido diretamente, no caso aí nós temos uma expressão inteira. Ela vai resultar ou x ou y, dependendo do valor de qual será o maior. Então, na verdade, isso aqui é diferente de um comando condicional. Ele é uma expressão condicional. E o comando switch case também é adotado por C++ e Java, onde um determinado valor tem que ser confrontado com uma sequência, uma determinada variável, será confrontada com um conjunto de valores, onde der verdade aquele valor de casar
ele vai executar aquele comando. Então, switch número, a estrutura é essa, e aí vem uma sequência de cases. Se for 3 o valor, então cout 3. Se for 2, cout 2, e etc. E se nenhum desses der verdadeiro, eu posso, é opcional, colocar um comando, uma cláusula default. Default significa na falta, na ausência. Então, se nenhum desses deu certo, o default será valor inválido. Então, eu espero que o usuário digite apenas esses valores numéricos 3, 2 ou 1. É importante destacar que cada um desses comandos tem que ter um break. O break encerra. Se não houver o break, vai acontecer o que eu vou mostrar aqui na sequência. Então, o switch número, se for 1, realiza o bloco 1, pode ser um comando ou mais, e vai saindo, não faz mais nada. Se der o falso, vai para o teste da segunda cláusula e aí executa aqui. Sendo falso, ele vem ainda para um terceiro teste e, em último caso, executa aquele bloco default, que seria assim, valor inválido, né? Mas se eu não usar o break, ele já vai funcionar desta forma. Se coincidir o primeiro valor na variável número, ele vai executar o bloco 1, o bloco 2 e o bloco 3, se eu não colocar o break. Então, eu tenho que colocar o break para indicar que ele deve executar somente aquilo. Então, é necessário colocar, voltando aqui, sempre esse break. Isso parece estranho, essa definição de executar tudo que vem abaixo, mas existem até formas em que isso pode ser útil. Não é o caso de explorar aqui, mas enfim, o que é importante não esquecer de colocar o break, que é o uso mais comum. Aqui tem um programinha, você pode fazer uma pausa para dar uma olhada com mais calma, mas é basicamente uma aplicação do switch case. Bem, como qualquer linguagem imperativa, né, tem que ter o comando while, um comando de repetição. O mais básico é o comando while. Então, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar, será executado esse bloco, comando 1, comando 2, que está dentro desse bloco aqui. Então, condição verdadeira, continua, verdadeira, falso, sai. O comando do while, ele é muito semelhante. Do vem o bloco e o while com a condição. Então, verdadeiro, continua e falso, sai. Porém, ele tem uma diferença que ele executa pelo menos uma vez, enquanto que o while pode não executar nenhuma. Se o teste der falso, já vai sair sem executar nenhuma única vez. Voltando aqui para mostrar o while, ele pode sair a depender da condição. Se for falsa logo no início, ele não vai executar nenhuma vez. Enquanto que o do while vai, no mínimo, executar uma vez, né? Isso aqui lembra um pouco aquela estrutura do repeat until do Pascal, mas tem também uma diferença aí que é necessário atentar para a condição. O for também é sempre presente nas linguagens imperativas, do Pascal, C, C++, também tem o for. Então ele vai ter essas cláusulas aqui dentro do parênteses, que é cláusula de inicialização, que pode ser um ou mais comandos, uma condição e um incremento. E vem um comando ou um bloco, né? A inicialização antes do bloco, a inicialização é executada fora do bloco, então somente uma vez vai ser realizada. A condição é o que vai determinar se aquele for continua, ele pode não fazer nenhuma vez, a depender daquela condição, e o incremento daquela variável. No exemplo nós tínhamos i++, vamos ter, e sempre vai incrementando automaticamente a cada passagem desse laço aí. Então, nesses exemplos aqui, int n igual a 1, posso declarar dentro do comando, né? Int n igual a 1, n, condição de continuidade menor que 6, e n++, significa que a cada passada o n vai receber n mais 1. A saída é 1, 2, 3, 4, 5, seguido de vírgula, conforme o comando cout vai determinar. Poderia fazer o inverso. O n começa em 5, quanto n for maior que 0,
n menos menos, é o operador agora de decremento. Então vai 5, 4, 3, 2, 1. Quando chegar em 0 já não roda mais, então ele para no 1. É importante comentar que esse for, ele não é sempre, não é necessariamente vai ter essa estrutura comportadinha aí, como a gente estava colocando aqui, como deverá ter, por exemplo, em Pascal, que não é muito flexível o for. Aqui é possível, como no exemplo aí, colocar duas inicializações separadas por vírgula, o i igual a 0, j igual a 1. E não colocar nenhuma condição, aí onde está a setinha, onde perdão, não colocar o incremento, aqui está a condição, não colocar aqui nenhum incremento. Bem, como não tem incremento, é necessário, o i vai começar em 0 e geraria um loop infinito, i menor que 10, entra e não sai mais. Mas aqui tem um comando if, dependendo de uma certa condição, conde, o i será incrementado. Isso vai fazer com que ele chegue em um determinado momento a não atingir, obedecer esta condição, não atender esta condição e vai então sair. No limite eu poderia ter um for desse jeito, não tem inicialização, não tem comando e não tem incremento. Ele funcionaria como um while true, ou para fazer algo que funcione tanto em C quanto em C++, while 1, é um loop infinito. Aí essa interrogação é apenas para dizer, para que eu vou usar isso, se eu posso então usar um while ou outras formas um pouco mais claras. Esse é um laço, simplesmente um laço infinito. Tem que ter que ser usada em casos muito especiais, com bastante cuidado, por conta da legibilidade do programa. Bem, C, como já dito atrás, ele estimula a modularização. Primeiro que ele já obriga que tenha no mínimo essa função main, a função main, como visto lá no Hello World, retorno inteiro. Aqui nós temos uma outra função, que é a função soma. Essa função soma ela tem dois parâmetros, portanto, quando eu chamar, vai ter que serão produzidos dois argumentos que vão ser recebidos por essas duas variáveis inteiras. Então, a variável soma ela retorna um inteiro. A primeira coisa que aparece aqui é o tipo de retorno da função, o nome da função soma e depois a lista de parâmetros. Eu tenho dois parâmetros inteiros e um bloco que simplesmente faz o retorno da soma x mais y. Então, quando esse programa for executado, o x e o y recebem o conteúdo lá de N1 e N2. E o comando return, sempre que a função tiver um tipo de retorno que indicar que ela vai retornar valor, vai aparecer em algum lugar ou em mais de um lugar o comando return, retornar a soma de x com y, que vai ser transferida diretamente para essa variável no momento da chamada. S recebe soma N1 N2. E finalmente será exibido aqui o conteúdo de S com essa expressão, com essa cadeia de caracteres, soma dos pontos S. Bem, uma outra possibilidade de blocos, de funções, é aquela função que não retorna, a função que não produz retorno. No lugar do tipo de retorno vai se colocar essa palavra void. Vazio, retorno, não vai ter nenhum retorno, não aparece então o comando return, né? O que essa funçãozinha faz é só imprimir o conteúdo recebido. Ela recebe um valor x e simplesmente imprime esse resultado. Então, que forneça um inteiro, um programa bastante simples, só para exemplificar um outro tipo de função sem retorno, CI em x, a leitura, e a impressão de x. Manda o valor de x que foi lido e que será recebido por essa outra variável x. É importante destacar que as duas variáveis são distintas, embora tenham o mesmo nome. Essa de cima é local, ela é um parâmetro, portanto funciona como uma variável local a este bloco, a esta função, e a variável x do main também é local a este bloco principal. Ela não é uma variável global. Se fosse global, ela teria que estar definida fora dos blocos, mas ela é local ao main. Então são variáveis distintas. Bem,
E o que o C++ trouxe de específico, que ele estendeu a linguagem C? Bem, em primeiro lugar, acho que o que mais importante se destacar é a orientação a objetos. Se é um assunto que o aluno ainda vai estudar, mais detalhes serão conhecidos desse paradigma, mas é um paradigma muito importante hoje para especialmente desenvolvimento de sistemas maiores, sistemas muito grandes. Ele traz uma forma de abstração mais desenvolvida do que a programação modular, que já estava presente em C, em Pascal. Organização da aplicação em classes. E um comando fundamental que a gente vai citar, apenas para dar uma ideia de que se trata a programação orientada a objetos, é o conceito de encapsulamento. Ele encapsula a estrutura e operações. Então, esse gráfico aqui, ele ilustra isso. Os dados ficam como se fosse assim no núcleo e não são acessados diretamente pelas outras classes, pelas outras funções. Se existe um objeto no programa, a única forma de acessar esse objeto é através dessas operações. Então, tipicamente, os dados serão privados e as operações que são públicas, elas que são visíveis para serem chamadas, e aí elas sim estarão interagindo tanto para receber, fazer a leitura desses dados, como a própria alteração dos dados. Então a interação externa é feita através desta interface. É aquilo que eu posso fazer com esse objeto, operação 1, operação 2, 3, até operação N. Eu não posso manipular os dados diretamente, como eu faço, por exemplo, em um registro, o struct do C ou o record do Pascal. Então ele é um conceito mais avançado que leva assim, mais segurança de dados, por isso a gente chama de uma abstração mais desenvolvida. Um pequeno exemplo aqui em C++, poderia então criar essa classe aluno, onde eu tenho aqui no primeiro momento um conjunto de atributos do objeto que será definido para essa classe aluno. Então eu posso criar aluno 1, aluno 2, aluno 3 dessa classe aluno. Então ele vai ter inteiro, matrícula, um string que é nome, e um string que é curso, etc, etc, uma série de outros dados. E aqui público as funções matricular, emitir histórico, aqui tem o tipo de histórico, se é histórico geral ou só do que falta o aluno fazer, isso poderia ser um parâmetro, e uma função que retorna booleano, retorna um valor lógico. O aluno é concluinte? Sim ou não, true ou false. A classe, na verdade, é uma extensão do conceito de registro, o struct do C, que já permitia a parte da estrutura, mas a classe adiciona a possibilidade de se colocar funções que vão operar sobre aqueles dados. Existe uma palavra que ficou implícita aqui, um especificador de acesso, que é a palavra private, privado. Não dizendo-se nada, se assumirá que os atributos são privados, portanto, privados por default. Se eu não disser nada, eles são todos privados. E aí é necessário colocar public para que essas funções sejam visíveis para o resto da aplicação. Uma outra característica é que C tem uma vasta biblioteca de classes. A própria organização em classe permitiu esse desenvolvimento de uma biblioteca muito vasta. Então, formas mais flexíveis e seguras para lidar com cadeias de caracteres, arrays inclusive que podem ser estendidos dinamicamente, pode crescer e diminuir diferentemente do array do C, onde isso não é possível, tratamento de exceções e algumas outras características que foram incorporadas à linguagem C, que também não são orientadas a objetos. Tipo lógico, que não existia na linguagem C. Então, vai assumir, se ele é desse tipo bool, de booleano, uma abreviação de booleano, valores somente true ou false. Então, por exemplo, logic, que é a variável booleana, é igual a mais 5. A maior que 5. O A é 10, portanto, vai resultar true. Ou então, eu posso atribuir diretamente
o valor verdadeiro ou falso, como no caso aqui, atribuir o valor false. Uma variável que é chamada fim execução, uma variável booleana, lógica. E ela é inicializada aqui na própria declaração, recebe o valor false. Enquanto not fim execução, então, enquanto não for fim execução, eu vou executar este bloco. Lá pelo meio vai ter um teste. Se alguma condição, que terá que dar verdadeiro para isso aqui ser executado, fim exec recebe true. Então, quando esse evento aqui ocorrer, quando essa condição for verdadeira, isso aqui ocorrer, aí a condição testará false e sairá do laço. Então, é bom explorar esse tipo lógico que não havia em C. Em C se usava 0 para false e qualquer outro valor, tipicamente 1, mas qualquer outro valor que não seja 0, false. Bem, outra característica adicionada a C pelo C++ é o conceito de referência, que é usado, por exemplo, na passagem de parâmetros por referência. Essa função dobrar, ela tem o tipo void de retorno, ou seja, ela não retorna, e ela não retorna nada, e ela tem uma função, ela tem o papel de duplicar o valor, dobrar o valor daquele argumento que for passado, o valor que for passado e atribuído a x. Bem, então a função principal, ela tem uma variável num inteira que recebe o valor 7 e eu aciono dobrar num, ou seja, o valor 7 será enviado e vai casar com o parâmetro x. Bem, o que vai acontecer na verdade? Nós temos o x, quando chama dobrar, o num está valendo 7, e ao entrar na função, o x recebe esse valor, é uma cópia do valor de num. Quando eu faço x igual a 2 vezes x, esse efeito só vai acontecer no próprio x. Ou seja, como eu não especifiquei nada, o que está ocorrendo aí é a passagem de parâmetro por valor. O parâmetro funciona como uma cópia do argumento enviado e qualquer operação que eu faça aí só vai ter consequências no próprio x. Então, quando volta para a função que chamou, o valor de num permanece o valor original. Então, não se obtém o efeito desejado. Bem, como é que a gente poderia resolver isso? O C++ traz o conceito de referência. Então, simplesmente eu adiciono esse símbolo e comercial antes do parâmetro e a coisa vai funcionar já de uma forma diferente. Quando a função é chamada e o num está valendo 7, o que acontece é que o x é uma referência para o num. Ele não é uma cópia do num, ele é uma referência. Eu poderia enxergar isso dessa forma, como se fosse um outro nome pelo qual, temporariamente, eu vou referenciar esta variável inteira, que é a variável num, que é uma variável lá da função main. Então, no momento que eu faço x é igual a 2 vezes x, na verdade, eu estou operando em num. Aí sim eu tenho, eu consigo então o efeito que eu queria, que era duplicar o número. Então, um conceito importante, passagem de parâmetro por referência, existe em C++. Como é que eu poderia resolver isso em C? Em C, eu resolvo também, né? Eu consigo resolver, mas eu vou ter que usar ponteiros. Então, o parâmetro que tem na função dobrar não é mais o inteiro, e sim um ponteiro para inteiro. Então vamos ver aqui rapidamente uns conceitos, uns comandos básicos para trabalhar com ponteiros em C para entender esse exemplo aí. Então, aqui a definição de um inteiro x em cima e um ponteiro para inteiro y. Quando aqui existe um comando de alocação para que o i tenha para que o y não só seja um ponteiro, mas tenha uma área para a qual ele vai apontar. Então, eu já tenho o y, que é um ponteiro para inteiro, e o x, que é um inteiro. Mas, ao fazer essa alocação, eu vou ter
um determinado ponteiro, que na verdade ele não tem nome, mas ele está sendo apontado pelo ponteiro y. Tá? E aí quando eu faço asterisco y igual a 3, é o objeto apontado pelo y que recebe 3. Então o efeito é esse. Bem, e eu posso também fazer com que o y futuramente receba o endereço do x. O que vai acontecer é que ele vai apontar para essa variável x. Na verdade, aquele inteiro sem nome que foi alocado acima, ele até foi perdido agora. Bem, então, agora dá para entender melhor. Então, o que acontece na função dobrar? Temos como parâmetro inteiro para um ponteiro para inteiro, e quando eu vou operar no num. Importante que ao chamar a função dobrar, eu já não passo mais o inteiro num, mas eu passo o endereço dele, para que o ponteiro receba esse endereço. E na função internamente ao dobrar, conteúdo apontado por x recebe duas vezes o conteúdo apontado por x. Veja que o asterisco aí vai ter duas finalidades, de multiplicação, que ele já tem, e mais essa finalidade de referenciar o objeto apontado pelo ponteiro, né? Bem, aí nesse caso a gente tem realmente uma sintaxe menos intuitiva. Não vou dizer que ela é mais difícil, é uma questão de familiaridade, de maturidade do programador, ele consegue resolver muito bem isso. Bem, aí a gente poderia perguntar, bom, seria interessante usar C ou C++? Bom, um estudioso importante em linguagem de programação diz o seguinte, David Watt: C é uma poderosa ferramenta nas mãos de programador experiente, mas é uma arma perigosa nas mãos de um iniciante. Então, talvez por essa razão, isso não é consenso, é só uma opinião, C++ possa ser mais interessante para a aprendizagem de programação, porque já traz algumas coisas mais intuitivas do que o C. No projeto de C, a preocupação era realmente desempenho. Vamos ver um programa aqui para ilustrar um pouco isso aqui. É um programa simples, tem uma perguntinha aí, um erro, né? Eu tenho 3 inteiros, N1, N2, N3, tenho a variável float real, variável média. Printf forneça 3 valores inteiros, faço a leitura usando o scanf, conforme já vimos, o modelo, passando o endereço, tudo certinho, as formatações. Média recebe N1 mais N2 mais N3 dividido por 3. Aqui é necessário parênteses, porque eu preciso dar prioridade para as somas, senão a prioridade seria para esta divisão. Então está tudo ok com essa expressão. E no final, média, 2 pontos, formatação do float, do real que vem depois, que é média. Bem, existe um erro nesse programa? Bom, vamos executar o programa para a gente ver se ele vai acontecer de acordo com a nossa expectativa. Bom, vamos executar agora o programa em outro ambiente, agora já no IDE, o Code Blocks. É um ambiente talvez mais direto para se trabalhar, porque ele já é mais associado ao C e C++. Então, a questão de procurar tutoriais, como instalar e como executar os programas em C e C++. Bem, tem duas questões aqui. Em primeiro lugar, esse programa aqui é um programa C, certo? Mas eu vou rodar ele como CPP, no compilador C++, para ilustrar que, de fato, todo programa C, como falamos, com raríssimas exceções, mas a grande maioria dos comandos, das funcionalidades do C, vão funcionar no C++. Quer dizer, todo programa C é subconjunto dos programas C++. Vai ser um programa C++ também. Bem, ok. Então, o programa ele já tem aqui, como vimos, né, a soma de 3 inteiros, depois a divisão por 3 e a impressão da média. Vamos executar. Forneça 3 valores inteiros. Bom, se eu digitar aqui, por exemplo, 4, 5, 6, 4 mais 6, 10, mais 5, 15,
temos aí a média então de 5. 15 dividido por 3. Bem, executando novamente, eu vou colocar agora 4, 5 e 7. Bom, agora 5 e 7, 12, mais 4, 16. 16 dividido por 3. Bom, está dando 5, né? Não deveria dar 5. Tem uma fraçãozinha para aparecer aí, mas o resultado é como se a soma fosse 15. 15 por 3 que dá 5 e não 16 por 3. Bem, vamos voltar lá para o programa. Bom, a chave da compreensão desse erro aqui, da identificação desse erro, está nesta operação aqui, neste operador, a barra em C e C++, esse operador cumpre duas funções, ou pelo menos duas funções. Nesse contexto aqui da divisão, pode ser uma divisão inteira ou real. O que vai definir são os operadores, são os operandos. Se eu tenho aqui um operando inteiro, que é n1 mais n2 n3, ora, a soma de três inteiros também resulta um inteiro. E o divisor é também inteiro, o que está sendo feito aqui é uma divisão inteira. Certo? Então é por isso que aquela divisão em que o resto é ignorado. É por isso que está dando aquele resultado sem a parte fracionária. O que eu teria que fazer aqui? Eu vou, uma possibilidade, converter este primeiro operando, que é a soma, converter em float. Então, se tenho um float e um inteiro, ele vai fazer aí sim a divisão real. Né? Se eu tenho real inteiro, somente, quer dizer, se os dois são inteiros, divisão inteira. Se um deles é real, divisão real. Ok? Agora podemos executar e 4, 5, mesmos valores, 4, 5 e 7. 7 mais 5, 12, 4, 16, 5.333. Agora, ok. Então, esse é um exemplo do que nós falávamos, que algumas características de C fazem com que ele possa produzir determinados erros nas mãos de um programador iniciante. Isso é apenas um exemplo. Poderia falar uma coisa que é uma fonte de erros muito grande, trabalhar com ponteiros em C. Né? Além do mais, vale a pena destacar que a forma como foi feito aqui o programa deixa as condições fáceis de achar o erro, quer dizer, o resultado já está sendo impresso. Mas se essa média fosse adicionada a uma outra operação, ou então guardada e futuramente fosse fazer parte de outro cálculo, muitas das vezes já fica um pouquinho mais difícil de localizar o erro. Aí teria que usar o debug, que também é uma ferramenta muito interessante para encontrar erros. E aí isso ilustra então de fato como o C pode ser uma linguagem que, enfim, deixa margem para o iniciante cometer uma série de erros. Agora, com essa conversão para real, para float, do primeiro operando, aí o operador vai funcionar como divisão real, a barra, né? Outra possibilidade seria eu colocar esse literal, que é o 3.0, que é um literal real e não inteiro. Aí, sendo um dos operandos reais, a divisão já vai passar para a divisão real. Mas se os dois operandos forem inteiros, a divisão é inteira. Como é que algumas linguagens fazem para proteger o programador desse tipo de erro? Pascal tem a divisão real, que é uma barra, a divisão inteira, o operador div. Python, uma barra ou duas barras para a divisão inteira. C++, divisão real, divisão inteira, usa esse mesmo operador. Então, nós temos uma sobrecarga de operador, que define são os operandos, somente se um deles for real, que a operação é real. Bem, esse foi um exemplo de uma coisa que poderia se tornar um perigo para um programador iniciante, mas tem muitas outras coisas. Trabalhar com ponteiro em si sempre leva a determinados erros difíceis de achar. Porém,
O programador, o outro lado da afirmação dele é importante. É uma ferramenta poderosa nas mãos de um programador experiente. Então, muitos sistemas operacionais, SGBDs, ainda são escritos em C, às vezes em combinação com Assembly, C++, Python, etc. Mas o C ainda está presente especialmente lá no kernel, né? C e Assembly são particularmente usados para o kernel de sistemas operacionais, justamente pela oferta de muitas operações de baixo nível. Bem, C++ apresenta orientação a objetos, uma sintaxe mais amigável, como já se falou, para tratar de vários aspectos, por exemplo, ponteiros, recursos mais evoluídos para lidar com arrays, com segurança, etc. Não vamos esquecer que o C++ possui todos os recursos de C. Então, eu posso estar programando em C++, mas a minha programação, na verdade, está muito próxima de C. Ou eu posso até estar fazendo só programas C e compilando em C++. Então, a recomendação fundamental é, de fato, conhecer a linguagem para usar aqueles recursos mais evoluídos que até, em alguns casos, tornaram obsoletos conceitos anteriores. Por exemplo, usar 0 e 1 para lógico ficou obsoleto na medida que eu já tenho o tipo booleano. Então, nós temos, na verdade, duas linguagens poderosas. O importante é conhecê-las. Não só os recursos, comandos, mas especialmente conceitos envolvidos. Foi assim que a gente começou essa videoaula, lembrando que são linguagens parecidas, mas que elas têm projetos muito diferentes, resultado do fato que C++ foi projetada 10 anos depois, onde a evolução de conceitos em linguagem de programação e em programação estavam já bem mais evoluídos. Bem, e aí para finalizar a nossa dica cultural, você conhece Beethoven? Certamente já ouviu falar, né? Mas aqui fica a dica de conhecer, explorar. É uma obra muito vasta de Beethoven, uma obra clássica, é considerado o grande mestre da música erudita, né? Mas com destaque 9 sinfonias. E aí é uma sugestão pessoal, de gosto pessoal, Quinta Sinfonia, é esse pedacinho que você está escutando aí, a Sexta Sinfonia e a Nona. E vou deixar na descrição do vídeo, essa Pura Elise é muito popular, muito conhecida, essa versão aí é com orquestra. Em geral ela é tocada só com piano, mas aqui ela é tocada com orquestra. Um abraço, até a próxima. Software livre, compartilhe essa ideia.